Há algum tempo, o nosso Supremo Tribunal Federal vem protagonizando algumas ações absurdas que ferem a nossa Constituição. Uma delas foi a proibição de ações policiais em favelas e comunidades do Rio de Janeiro enquanto durar a pandemia. Essa decisão, segundo vários procuradores de justiça, não tem nenhum amparo na lei e só tem fortalecido o crime organizado nas comunidades aqui do Rio de Janeiro. Agora, a polêmica foi uma ação da polícia no complexo do Salgueiro, que fica na cidade de São Gonçalo, onde traficantes aterrorizam moradores e praticam assaltos constantes na BR-101, que é a passagem obrigatória para quem vai da capital para a região dos Lagos e que margeia parte dessa comunidade. Para quem não conhece, na região dos Lagos ficam as cidades de Búzios, Cabo Frio e várias outras. A polícia fez a ação para coibir o crime. Um sargento da PM foi assassinado. E o Batalhão de Operações Especiais, conhecido como BOP, foi acionado. O resultado, tiroteio intenso e, além do militar morto, mais 9 mortos. 5 deles já têm comprovação de maus antecedentes, entre eles homicídios, roubos e até tráfico de drogas. Em suma, criminosos de alta periculosidade. Os antecedentes dos demais mortos estão sendo levantados, mas não devem ser muito diferentes, né? Veja que até um traficante que atua no estado do Pará foi reconhecido entre os mortos. Isso vem ao encontro do que já apurou a polícia do Rio de Janeiro, né? A decisão do STF de proibir as operações nas favelas e comunidades do Rio está atraindo traficantes de diversas partes do Brasil. Parece que o Rio de Janeiro virou cidade sem lei. E o meu comentário de hoje é justamente sobre essa aberração decidida pelo Supremo Tribunal Federal. Para se ter uma ideia, o Rio de Janeiro tem cerca de 1.500 comunidades. 85% delas são dominadas pelo tráfico de drogas. Os outros 15% têm o domínio das milícias. Esses dois grupos, traficantes e milicianos, representam hoje cerca de 56 mil homens fortemente armados que aterrorizam diariamente parte da população do Estado. Com a decisão do Supremo, a situação desses grupos criminosos é muito cômoda. Eu assisti a uma entrevista do Procurador de Justiça do Rio, Marcelo Lopes, na Band News, onde ele disse que essa suspensão aí de operações em comunidades, salvo em casos excepcionais, que ele mesmo não sabe o que significa, seria só até o fim da pandemia. Mas, segundo ele, como não existe nenhum amparo legal onde se diga que a polícia não pode reprimir a criminalidade durante uma crise sanitária, não se sabe o que se esperar. Ele afirmou que a referência dos procuradores na justiça tem que ser a lei. Mas hoje, segundo ele, a lei deixou de ser referência ou parâmetro para o Supremo Tribunal Federal. O STF, segundo ele colocou, faz uma mera alusão, porque se ele realmente seguisse a lei, essas coisas que estão acontecendo não teriam aí o menor sentido. E olha que esse procurador tem toda a razão, né? Ora, se nós temos um Código de Processo Penal que determina a prisão em flagrante de quem trafica, rouba, estupra, e de repente aparecem 11 ministros do Supremo que vivem completamente fora da realidade do país para determinar que durante a pandemia não se pode fazer operações para varrer os criminosos dessas comunidades, eles acabam criando muito mais insegurança do que a segurança que tanto se espera, né? A segurança jurídica, ela acaba quando a lei deixa de ser referência. E isso está sendo protagonizado aí pela nossa Corte Maior, o que é um absurdo. E olha, as sequelas são irreparáveis. Para se ter uma ideia, a Polícia Militar do Rio de Janeiro, segundo o procurador Marcelo Lopes, tem mais percentual de mortes do que quaisquer das guerras travadas nos séculos XX, que aí entram a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais, a Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia, e também no século XXI, como a Guerra do Afeganistão. Ou seja, morrem mais policiais militares no Rio de Janeiro do que morreram soldados americanos nas guerras
nesses 2 séculos. Esse pessoal da esquerda, em geral, gosta muito de condenar os policiais. A presunção de inocência só vale para bandido, né? Mas jamais para policiais. E a velha e grande imprensa também bate muito nessa tecla. E veja que eu não estou dizendo que não exista policial bandido, corrupto, que trafica, mas, com certeza, eles são minoria nas corporações. Olha, se qualquer pessoa se colocar no lugar de um policial carioca, com certeza vai mudar a sua maneira de pensar. Veja só, o militar ele não pode sair de sua casa para o quartel ou vice-versa fardado, porque senão vai ser morto no caminho. Nem documento de identidade militar ele pode portar, porque senão a morte é certa, caso ele seja identificado num eventual assalto. Agora imagina como vive a família de um policial sem saber se ele vai chegar em casa para jantar e ver os filhos. Os problemas psicológicos nas corporações são assustadores. Olha, e não é para menos, né? Os bandidos estão aí fortemente armados e muito mais bem armados do que a própria polícia, que deveria estar aí para não deixar eles se criarem. Os ministros do nosso Supremo Tribunal Federal, eles precisam saber que os governantes eleitos pela população é que têm legitimidade para decidir sobre políticas públicas. A eles, ministros do Supremo, e aos demais juízes, promotores e procuradores, cabem apenas zelar pelo cumprimento da Constituição. Quem decide sobre política pública em qualquer área, incluindo a de segurança e a sanitária, são os administradores eleitos pelo voto direto. Se juízes, promotores e procuradores estão decidindo sobre essas questões, eles estão praticando ativismo judicial. E agindo assim, o profissional da justiça deixa de atuar no sistema de justiça para administrar aí determinadas questões que são exclusivas daqueles que foram eleitos pela maioria da população. E isso é uma afronta à nossa Constituição. Eu estou esperando aí para ver quem é que vai ter coragem de peitar o STF e acabar de vez com essa esculhambação que virou a nossa justiça. Hoje, o Supremo Tribunal Federal é o maior responsável pela insegurança jurídica no Brasil. E ele não pode continuar interferindo em tudo como está fazendo hoje. E ponto final.